Jeanne Weber. Nasceu em 7 de outubro de 1874, no norte da França. Ela foi condenada por estrangular 10 crianças. Foi julgada por 3 vezes, e por 3 vezes foi absolvida dos seus atos, até finalmente ser condenada a passar o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico, em 1908. 2 anos depois, ela se enforcou em seu quarto. Nascida em uma pequena vila de pescadores no leste da França, Jeanne saiu de casa para morar em Paris aos 14 anos. Ela trabalhou em vários empregos até se casar em 1893. O seu marido era alcoólatra e 2 de seus 3 filhos morreram em circunstâncias incomuns em 1905. Naquela época, Jeanne também bebia muito e morava em um prédio miserável no subúrbio. Em 2 de março de 1905, ela foi chamada para ajudar a sua cunhada, que estava doente, e cuidar dos seus filhos. Uma das 2 filhas da mulher, Georgette, de 18 meses, sobrinha de Jeanne, subitamente adoeceu e morreu. Contusões estranhas em seu pescoço foram ignoradas pelo médico examinador, e Jeanne foi convidada novamente por sua cunhada para ser babá, 2 semanas depois da sua outra filha, Suzanne, de 2 anos de idade. A menina também morreu de uma doença não identificada. O médico disse que a criança faleceu devido a convulsões inexplicáveis. Jeanne estava cuidando de seu irmão mais velho, quando no dia 25 de março, a sua filha, Germaine, de 7 anos, sofreu um súbito ataque de asfixia, deixando-a com marcas vermelhas em sua garganta. A criança sobreviveu a esse episódio, mas ela teve menos sorte no dia seguinte, vindo a falecer. Segundo o médico, a difteria foi culpada pela sua morte. O seu outro filho, Marcel, morreu apenas 4 dias depois. Mais uma vez, as marcas reveladoras de estrangulamento foram ignoradas pelo médico. Em 5 de abril de 1905, Jeanne convidou suas 2 cunhadas para jantar. Ela permaneceu em casa com o seu sobrinho de 10 anos, Maurice, enquanto as outras mulheres saíram para o mercado. Elas voltaram rápido e encontraram Maurice ofegante na cama. A sua garganta estava cheia de hematomas. Jeanne estava de pé ao lado da cama e estava com uma expressão enlouquecida no rosto. Ela foi então denunciada e levada para julgamento. Mas, estranhamente, as acusações foram arquivadas. No dia 29 de janeiro de 1906, a promotoria reabriu o caso, alegando que 8 crianças haviam morrido sob os cuidados de Jeanne, incluindo os 3 filhos dela e 2 de seus sobrinhos. Alguns dizem que Jeanne matou seu filho da mesma forma que os outros, dias depois, para tirar a suspeita sobre ela. Mesmo assim, ela foi a julgamento novamente. Dizem que a mulher estava sendo defendida na época por um brilhante advogado de defesa, e os jurados relutaram em acreditar que uma mãe enlutada teria sido capaz de cometer tal ato. Ela foi absolvida em 6 de fevereiro. 14 meses depois, em 7 de abril de 1907, um médico foi chamado para examinar o corpo de uma criança na casa de um camponês chamado Bavouzet. Ele recebeu em seu estabelecimento, dias antes, uma mulher chamada Madame Moulinet, que estava acompanhada de um homem desconhecido. Bavouzet era dono de um pensionato. Madame Moulinet e o homem, então, ficaram hospedados no local. 2 dias depois, o homem foi embora e a mulher pediu que o Sr. Bavouzet deixasse o seu filho, Auguste, de 9 anos, lhe fazer companhia durante a noite, pois ela não gostava de dormir sozinha. No dia seguinte, a mulher pediu novamente a companhia do pequeno, que se recusou e pediu aos prantos ao seu pai que não deixasse. Mesmo assim, ele foi mandado mais uma vez para dormir com a mulher. No quarto ao lado, outra hóspede disse que por volta das 11 horas da noite, ouviu soluços estranhos e um choro sendo sufocado no quarto ao lado. Rapidamente, a mulher correu para avisar ao Sr. Bavouzet. Os 2 foram até o quarto e abriram a porta. O garotinho estava morto na cama, com a cabeça jogada para trás e os olhos em uma expressão agonizante de terror. Sua língua estava mordida e ele estava ensanguentado.
A mulher dormia profundamente com um braço em cima do corpo do menino e com manchas de sangue em sua roupa e por todo o seu corpo. Os gritos e lamentações do pai da criança a despertou. Ela olhou para o menino morto de uma maneira estranha e, quando foi acusada de matá-lo, ela disse que não sabia o que havia acontecido. A polícia foi chamada e revistou o quarto. Eles encontraram na cama 3 lençóis manchados de sangue e cheios de nós. Manchas de sangue também foram encontradas no chão, mas parecia que alguém havia tentado limpá-las. O médico, que examinou o corpo da criança, declarou que, em sua opinião, a criança parecia ter sido morta nas mãos de um vampiro. O verdadeiro nome de Madame Molinet foi descoberto. Tratava-se de Jeanne Weber. Ela foi presa e colocada em uma cela. As autoridades trataram então de apressar em fazer o julgamento da mulher o mais rápido possível. Inicialmente, a causa da morte foi listada como convulsões misteriosas, mas o médico mudou de opinião em 4 de maio. Jeanne então contratou o mesmo advogado que havia contratado anteriormente, e mais uma vez ela foi absolvida do assassinato. O fato ocorreu devido à autópsia em uma criança que Jeanne havia assassinado meses antes. O laudo apontou que a causa da morte teria sido febre tifoide. Isso, logicamente, foi usado como argumento em seu terceiro julgamento. A mulher então sumiu por algum tempo. Meses depois, ela foi trabalhar como enfermeira em um hospital na província de Fukumbal. De lá, ela foi trabalhar em um orfanato na então cidade de Yorkville, que era administrado por alguns amigos da mulher e que procuravam recompensar os erros que a justiça infligiu à pobre inocente. Lá, ela trabalhou com o nome de Marie Limonet, mas 2 semanas depois, ela foi flagrada tentando estrangular uma criança. Os proprietários silenciosamente a dispensaram e o incidente foi encoberto. De volta a Paris, Jeanne foi presa por vagabundagem e foi posta em um asilo em Nanterre, mas os médicos de lá a declararam sã e a liberaram. Ela então caiu na prostituição, mas em 8 de maio de 1908 casou-se com um de seus clientes. Pouco tempo depois, ela foi flagrada estrangulando o pequeno Marcel Pairot, de 10 anos, com um lençol. O pai da criança viu a cena e teve que esmurrar a mulher várias vezes, pois ela não soltava o garoto com seus apelos. Novamente, e pela 4ª vez, Jeanne foi a julgamento. Acredita-se que os laudos dados por médicos em seus outros homicídios tenham sido comprados, ou por ela ou por seu advogado. Outros acreditam que a discrepância dos laudos tenha sido causada pela pura falta de conhecimento dos médicos da época, ou negligência. Finalmente, o julgamento foi realizado e ela foi condenada por 10 assassinatos. Jeanne foi considerada insana em 25 de outubro de 1908. Ela então foi transferida e condenada a passar o resto da vida em um hospital psiquiátrico em Marival. 2 anos depois, ela cometeu suicídio em seu quarto, se enforcando com um lençol em 1910.